Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, deixe o seu comentário. Aula hoje, padrão de candlestick, autista, bebê engolido de alta ou bullish conciliing baby swallow. Se inscreva no meu canal alternativo, tem o link na descrição para você que está no meu canal principal, porque o canal alternativo tem mais engajamento, o YouTube gosta mais dele, então futuramente ele será o canal principal, se inscreva lá. Tem vídeos praticamente todos os dias lá nesse canal alternativo, tá? E tem o link da página oficial dos padrões de candlesticks, do curso de candlesticks, tem o link da página oficial sobre candlesticks. Então vamos lá. O padrão de alta, bebê engolido de alta. Nessa aula avançada, nesse curso avançadíssimo de candlesticks. Vamos aí partir para o bebê engolido de alta ou bullish conciliing baby swallow. Então, olha só, pessoal. Como isso é um padrão altista, ele vai desencadear um padrão altista, um movimento de alta. Esse movimento de alta pode ser apenas uma correção para cima e depois se desabar. Então, talvez compense você operar, talvez não compense, né? Ou pode ser uma continuação de tendência de alta, então vai fazer um movimento de alta grande, ou pode fazer uma reversão de tendência, vai depender do contexto que tem que ser determinado por outros padrões, indicadores, certo? Mas que ele vai fazer um movimento de alta, vai, mas pode ser que compense ou não, tá? Qualquer padrão altista é isso. Então começa como esse padrão, em um movimento de baixa. Então o movimento de baixa, ele se caracteriza por uma onda de baixa. Quando que começa uma onda de baixa? Você tem um movimento ascendente com candles fazendo novas máximas. E daí tem um candle, desses candles que fazem novas máximas, de uma onda de alta, tem a sua mínima rompida. Isso aqui já é uma onda de baixo. Tá? Isso aqui já é uma onda de baixo. Daí ela pode se estender com mais candles que fazem novas mínimas. Tá? E nessa estrutura aqui, tem que ocorrer, em uma onda de baixa, o padrão bebê engolido de alta. Tá certo? Então como é que ele ocorre? Em uma onda de baixo, você já sabe o que é uma onda de baixo, ocorre o primeiro candle aqui, que é um marobozu. O que é o marobozu? Candle cheio na forma retangular, né, com sombras pequenas, ou sem sombra nenhuma. O que esse candle significa? Força para continuidade do movimento baixista, força para continuidade do movimento de baixo, né? Ou força para começar no movimento de baixa, dependendo do contexto, né? Se acontecer um marobozu, uma grande onda de baixa pode ocorrer, ou uma grande correção em movimento de baixa pode ocorrer. Ele é um candle de força, tá certo? Né? Então, ocorre um candle de força indicando o quê? Se ocorre um marobozu, indica que vai estender, talvez fazer uma onda ainda mais gigante. Tá? Aí ocorre um segundo marobozu. A gente tem o primeiro aqui, esse aqui é o segundo. Então ele indica, e esse marobozu ele ocorre de que maneira? Seria mais forte se o marobozu ele ocorresse a partir do fechamento aqui, ou até preferencialmente se o segundo marobozu fizesse um gapzinho, né? Mas ele faz um gap para cima, ele abre aqui no meio, né? Como a gente vê aqui, tá? E daí ele fecha como marobozu. Então, é um segundo marobozu que indica como o marobozu, a psicologia do marobozu determina força vendedora, força para continuar o movimento de baixo. Porém, existe uma característica de falta de força desse segundo marobozu, que é caracterizado pelo quê? Eu tenho um marobozu no movimento de baixa e ocorre o segundo marobozu a partir de onde fechou o primeiro, isso é um movimento de dois marobozus fortes, né, de continuidade do movimento de baixo, que pode se estender para uma grande dimensão ainda maior a partir desses dois marobozus. Quando ocorre um gap, é mais forte ainda, né? Ocorreu um gap total de corpo aqui, ó, tá? Ou um gap de corpo ou um gap total, não importa. É mais forte ainda a psicologia de continuidade do movimento de baixa, podendo gerar uma dimensão ainda maior. Agora, eu tenho um marobozu, um movimento de baixa. Daí, ao invés de ele começar aqui, ele pula aqui para cima. Ele começa positivo.
Daí ele falha e faz um segundo Marubozu. Essa terceira condição é muito mais fraca, incomparavelmente menos forte, porque também é forte, indica continuidade baixa, mas é menos forte do que a primeira e a segunda. A segunda é a mais forte de todas por causa do gap, tá? Então, essa segunda característica já indica uma fraqueza ou uma força menor para continuidade baixa, porque houve esse gap entre o fechamento do candle anterior em relação à abertura do segundo candle, que é o Marubozu. Então é um candle de força para continuar? Mas fez o gap e já demonstrou que tem uma pressão compradora incomodando ali, tentando desativar esse movimento baixista. Daí o terceiro candle, né, ele faz assim, ó, ele abre com um pequeno gapzinho, tá? Um gap em relação ao fechamento do candle anterior, abre com gap, né? Mas ele tenta aqui, ele abre com gap em relação aqui ao fechamento, mas ele tenta, né, ele tenta bombar, mas daí ele falha. Então vou fazer a segunda versão aqui. Ele tenta bombar, mas daí ele falha, tá? Porque daí ele devolve tudo, né? Daí na tentativa dele tentar cair, desabar, fazer um candle de força, ele não faz. Ele faz um candle de definição chamado martelo invertido. Obviamente o martelo invertido ele é um candle de definição, mas ele é o mais fraco de todos, na minha opinião. Dojis são mais fortes do que candles de definição, tende a gerar uma fraqueza no movimento predominante. O movimento predominante é de baixo. Fez um candle de definição, o movimento tende a ir para cima, né? Então o dojis é mais forte. Martelo positivo não é bem um candle, é um candle de definição, mas é um candle de alta mais precisamente, muito forte. Martelo invertido, seja positivo ou negativo, obviamente positivo é mais forte, mas o negativo e positivo são os mais fracos dos candles de definição na minha experiência com candlesticks, tá? Mas é um candle de definição. Então aqui a gente vê que teve o gap aqui, tá? Teve esse gap aqui. Já mostrou fraqueza para a continuidade da baixa. E aqui houve uma tentativa, o mercado chegou até aqui, ele chegou a subir até aqui. Ele abriu com gap, mas ele recuperou, ele chegou a fazer aí, deixa eu apagar aqui, ele chegou a fazer uma linha de perfuração temporária, uma linha de perfuração temporária, né, que quase culminou em um golfo de alta. Então, por um tempo, o que as pessoas não entendem sobre os candlesticks é o comportamento durante o período que o candlestick foi se constituindo. Então, você tem um candlestick, existe a formação dele depois que fecha o período, mas a psicologia por trás indica uma pressão compradora, uma pressão vendedora, um movimento altista posterior a esse padrão que ocorreu. Durante o período, certo comportamento mostra uma pressão compradora ou uma pressão vendedora contrária ao movimento predominante. No caso aqui, a pressão compradora contra o movimento de baixo. Então, houve temporariamente uma linha de perfuração, mas daí falhou a linha de perfuração e fechou com um martelo negativo, né? Fechou com um martelo negativo, tá? Então, quer dizer, a gente já tinha esse candle aqui, é uma psicologia de tentativa de reversão do movimento, fazendo a linha de perfuração com um padrão de alta, mas fechou com um padrão negativo, mas já mostrou incômodo da fraqueza da pressão vendedora. Não conseguiu desencadear um grande movimento de baixo. Daí o quarto candle, ele abre com um gapzão aqui em cima. Então você tem isso aqui, tem isso aqui, você tem esse aqui, né? A gente já explicou. Daí a abertura é aqui em cima, ó. Positivaço. Ele abre aqui acima da sombra do candle anterior. Acima da abertura, fechamento do corpo e da sombra da máxima do candle anterior. Isso é claro um movimento de uma pressão compradora extrema torrencial para desencadear um movimento altista forte.
mas daí ele falha. Ele desaba e engolfa. Por isso que chama bebê engolido de alta. Daí ele engolfa o corpo do candle em definição anterior, o martelo invertido, o inverted hammer. Então assim, Leandro, mas isso aqui é um marobozu, é um candle de baixa. Mas existe o segredo da psicologia por trás desse candlestick, do posicionamento desse candlestick em relação a outro. Houve esse gapzão aqui, ó. Tá? Começou com esse gapzão, uma tentativa de fazer um chute de alta, um movimento de tentativa de desencadear a reversão do movimento de baixa para alta, e falhou e fechou com o marobozu. Mas esse candle aqui tentou, temporariamente fez aí um chute de alta, um quase chute de alta, ou uma iniciativa, um início de chute de alta, né? Porque o chute de alta faz o gap e depois ele faz o candle marobozu gigante lá, né? Por exemplo, o chute de alta seria isso aqui, tá? Faz o gap de total, depois ele fecha na forma de retângulo, corpo cheio, né? E fecha com chute de alta, que é um dos padrões de candlesticks mais fortes que tem. Então ele fez o início do chute de alta, mas falhou. Mas aqui também fez uma linha de perfuração temporária e falhou. Embora tenha falhado, indica fraqueza da pressão vendedora que permitiu esse acontecimento temporário. Então, quando um padrão temporariamente dentro do período ocorre, é um indício de que uma pressão compradora ou vendedora está se formando. Nesse caso, pressão compradora. Tá? Por isso que o bebê engolido de alta é justificável que ele é um padrão de alta. Porque houve tentativa da pressão compradora se manifestar e se estabelecer, não se estabeleceu, mas temporariamente se estabeleceu, dando sinais de que os touros estão nessa região tentando massacrar os ursos. E podem massacrar os ursos porque temporariamente fizeram padrões de força compradora extrema. Então, a psicologia por trás desse padrão é essa. E por isso que esse padrão funciona. É um padrão muito forte? Não. Vai acontecer em mercado que não funciona 24 horas, ou seja, mercado de Bitcoin é 24 horas. Tem a questão dos gaps, mercado que funciona 24 horas tem dificuldade para ter gaps, principalmente gráfico diário, né? Gráfico de day trade, então, pior ainda. Candles mercado forex, segunda, de sexta para domingo é o único dia que fecha, então pode ter gap ali de sexta para domingo no mercado forex. Na bolsa todo dia pode ocorrer, mercado futuro também, porque todo dia fecha os pregões, então pode ocorrer esses gaps. Então é mais comum isso ocorrer em gráficos diários a gráficos semanais de mercados financeiros, de bolsa de valores e mercados derivativos de bolsa de valores também, porque fecha semanalmente, fecha diariamente. Tá? Então vai ser mais comum, raramente vai ocorrer em Bitcoin, em criptomoedas ou no Forex de domingo a sexta, mas de sexta para domingo que tem o fechamento pode ocorrer. Tá? Então veja bem, né? Toda a psicologia explicada aqui e a justificativa do porquê esse padrão funciona. Padrão chute de alta, padrão engolfo de alta é muito mais forte do que isso aqui, muito mais nítido a pressão compradora, mas isso daqui é um bom sinal de que um fundo está ocorrendo. Então, se isso aqui ocorre num gráfico de médio prazo, semanal, que tem um poder de psicologia, de influência pela psicologia demonstrada pelos padrões de candlesticks ou por outros padrões técnicos, pode indicar um fundo, pode indicar uma reversão de tendência, dependendo do contexto, tá? Muito bem. Intensificador de poder ou probabilidade do padrão. Então, assim, quanto maior for o gap da abertura do quarto candle com relação ao fechamento do terceiro candle. Então, assim, tem aquele gap que eu expliquei para vocês, né? Esse gap aqui. Se fosse um gap maior, se fosse aqui, né? Ele abriu positivo aqui, mas daí ele fechou. Quanto maior o gap, maior e mais claro a tentativa de pressão de compra se estabelecer.
mais forte é o padrão, tá? Quanto maior o gap. Quanto maior for os dois primeiros marobozus negativos do padrão, mais forte será o padrão. Então, esses dois marobozus, esse primeiro e esse segundo, quanto maior for eles, maior indica a pressão vendedora para tentar se estabelecer, tá? E daí os candles de indefinição que denotam frustração da pressão vendedora determinada para esses marobozus que são grandes, então a pressão vendedora é maior do que o primeiro exemplo clássico aqui. Isso já caracteriza uma força maior também. Porque contra uma marobozus com probabilidades maior de desencadear um movimento baixista extremo, aconteceu os dois, o penúltimo e o último candle, que indica indefinição, predominância, tentativa de predominância da pressão compradora. Então ele acaba se tornando um padrão mais forte também por causa dos dois marobozus gigantes que tem mais força ser frustrado, né? Ser frustrado. E daí você tem ambas as situações ao mesmo tempo, né? Então ocorreu o gapzão maior aqui, né? O gapzão, ao invés de ser esse tamanho de gap, não, é esse tamanho de gap. E daí você tem dois marobozus gigantescos aí, né, em relação a esse primeiro e segundo, são dois marobozus maiores que ocorrem. As duas situações ao mesmo tempo são variáveis desse padrão altista, que tem uma psicologia similar e não é mais do que equivalente, eles são superiores, né? A probabilidade de desencadear o movimento autista é superior por conta dessa formação e a psicologia por trás que justifica ele ter maior probabilidade. Ok? Bom, então a gente tem aqui o contexto, né, para que esse padrão ele possa se desenvolver, tá? O contexto para do qual esse padrão ele possa se desenvolver. Então, o que acontece, pessoal? Em uma tendência, o padrão altista, qualquer um, inclusive esse padrão BB engolido de alta, ele vai ocorrer um movimento altista, mas depende do contexto. Então, o contexto que determina, por exemplo, uma tendência de baixa. Topos e fundos descendentes, né? Onde o contexto indica a maior probabilidade de movimento de baixa ser maior e o movimento altista ser menor. Né? Então aconteceu BB engolido de alta aqui, movimento curto pequeno. BB engolido de alta aqui, movimento curto pequeno. Agora aqui o contexto indica a reversão para desencadear primeiro o ABC corretivo e depois a reversão definitiva. Então eu sei que vai ocorrer o ABC corretivo. Isso pode desencadear, será o estopim para ocorrer a reversão definitiva. Porque a tendência é de baixa. Então primeiro ocorre o ABC corretivo definitivo. O contexto determinado por indicadores, por uma estratégia, por uma metodologia que você tem que ter. Eu tenho a minha, ensino isso no meu curso, né? Mas você pode ter a sua. E isso determina esse contexto. Daí ocorreu BB engolido de alta. Opa, compra pesada aqui para holding de longo prazo em criptomoedas, para investimento em ações, por quê? O contexto indica que vai ter uma reversão de tendência. BB engolido de alta é o pivô disso. Está ocorrendo ali naquele fundo. Então a gente sabe que o movimento altista pode ocorrer, mas vai ocorrer esse ABC primeiro, eu posso tentar acertar o fundo. Às vezes não vai acontecer, vai voltar a cair, mas eu posso fazer essa tentativa, né? E se reverter a tendência para alta, eu já peguei lá no fundão, acertei o fundo. Então veja que vai depender do contexto, tá? Agora ao contrário, a gente tem, né, uma reversão de tendência. Daí, agora ele está no começo de uma tendência de alta. No começo de uma tendência de alta. Daí está fazendo um fundo e ocorreu. O contexto é de um início de uma tendência de alta. Esse início de tendência de alta pode desencadear uma grande tendência de alta, pode chegar até aqui, por exemplo. Está ocorrendo um fundo e ocorreu o BB engolido de alta. Aqui seria um ponto de compra para eu surfar numa grande tendência de alta, para comprar pesado. Se eu comprei aqui no fundo, eu permaneço porque
bebê engolido de alta aqui, ele funcionará como combustível para iniciar uma grande tendência de alta e chegar até aqui. Ou se eu estou fazendo um trade lá embaixo, eu continuo. Tá certo? Então, veja, o contexto ocorre determinado. O contexto ele é determinado por outras ferramentas. Os candlesticks servem como parâmetro para determinar uma probabilidade maior ou menor, e isso satisfará uma decisão melhor para você, mais agressiva, menos agressiva, mais cautelosa, certo? E tem nego aí fazendo trade systems, ocorreu um candlestick, você compra, vende ali, isso é muito perigoso, né? Conforme eu venho mostrando aqui nos meus vídeos, tá? Tá numa tendência de alta. E o contexto indica que vai continuar, determinado por outros indicadores e estratégias, e ocorreu o bebê engolido de alta aqui. Ele funciona como candle de continuação. Eu compro aqui, ou se eu estou comprado aqui, eu continuo comprado. Certo? Então vai depender do contexto, né? Para que o bebê engolido de alta ele tenha ali a sua devida eficácia. Ok? Tá. E numa tendência de alta, tá? Faz topos e fundos ascendentes, né? Os fundos podem servir como pontos de compra para trade ou para operações de longo prazo. E numa tendência de alta faz as correções. Essas correções, existem pontos que serão apenas repiques. Então ocorreu um bebê engolido de alta, não quer dizer que vai continuar a partir daqui. Porque a correção tende a continuar a fazer um movimento maior. E esse movimento, se ocorrer o bebê engolido de alta aqui, vai ser um movimento curto. Então não compensa operar comprado. Mas nesse fundão aqui, em um suporte que sustenta a tendência de alta determinado por outros padrões, outras ferramentas técnicas, aqui seria um ponto de compra. Mas eu preciso de um indício de que ali vai ser um suporte forte. Ocorreu o bebê engolido de alta ali. Compra pesada aqui, porque tende a ser um ponto de suporte para continuar a tendência de alta. Porque a tendência de alta faz isso, faz essas correções aqui também. Então veja que depende do contexto. Depende do que o mercado está fazendo, para que você tome decisões por meio dos padrões de candlesticks, tá? Nunca você pode operar os candlesticks sozinhos, tá? Então é isso, tá? Lembrando que os padrões de candlesticks funcionam muito melhor no semanal, né? Gráficos mensal. Quanto maior os gráficos, melhor os padrões de candlesticks, visto que quanto maior o gráfico, quanto maior o tempo gráfico, quanto maior o número de negociações, maior o volume de negociação, mais forte é a probabilidade dos padrões que ocorrem lá, sejam técnicos, sejam padrões de candlesticks, etc. Tá certo? Por que Leandro Santos está ensinando esse conteúdo avançadíssimo sobre candlesticks de graça e não ministra curso sobre isso e vende, prometendo que você ficará milionário sabendo esses segredos de candlesticks, conforme muitos fazem por aí? Porque são mentirosos essas pessoas, e eu não sou mentiroso, eu não engano as pessoas vendendo coisa que não funciona. Você pode saber tudo de análise técnica, todas as formas, você não vai ganhar dinheiro no mercado. Você tem que criar uma estratégia que funcione. Pode saber tudo de candlesticks, todos os padrões, ser mestre em candlesticks, não vai ganhar dinheiro no mercado, porque depende de uma estratégia. Para criar e comprovar uma estratégia, vai depender de simulações, onde tem que ir para a prática com dinheiro real, verificar se a simulação funciona na prática, e tem que ser 1 ano no mínimo de teste, preferencialmente mais tempo de teste. Então, na experiência dos testes, que você vai fazer com dinheiro real, que tem que ser pouco porque é um teste, no meio do caminho você verifica que o que foi feito na simulação não está funcionando, você tem que voltar a fazer simulações, e esse processo de faz simulação, vai para a prática, detecta erro, volta para a simulação, vai para a prática, e tem que ser 1 ano com dinheiro real. Não pode ser 1 semana ou 1 mês de teste com dinheiro real. 5 a 10 anos tentando, e a maioria se frustra e fracassa ou enlouquece, né, entre aspas. Eu sou um sobrevivente dessa missão de criar uma estratégia, e criei a estratégia Ultimate Eagle Signals, onde tem o meu curso aqui de trade para todos esses mercados. Método Ultimate Eagle Signals, também adaptado para método fundamentalista para criptomoedas, para você
criar carteiras de criptomoedas e fazer operações de longo prazo, similares a operações fundamentalistas com ações. Tem um método de ações para longo prazo, que é exatamente o método Benjamin Graham, do investidor inteligente, mas está otimizado com o método Ultimate Eagle Signals para você determinar grandes tendências de baixas, evitar comprar, determinar reversões, acertar as reversões e comprar lá no fundão do poço antes da crise acabar, né, quando a crise está acabando, e pegar vários pontos de compra pelo gráfico semanal utilizando o método gráfico. Mesclagem do método gráfico com o método fundamentalista Benjamin Graham e Warren Buffett para ações, né, para investimento em ações. E fazendo esses dois cursos você ganha o grupo secreto de sinais de graça, onde basta seguir os sinais de trade e lucrar para longo prazo, e tem a criptocarteira com potencial nas criptomoedas de 10 mil a 30 mil %. Provado isso, que já fizemos isso, já zeramos o risco na maioria da carteira hoje e fizemos 10 mil % em uma criptomoeda, e tem outras com grande potencial de valorização, e os desempenhos são no longo prazo, não é do dia para a noite. Você pode comprar o grupo secreto de sinais separado, mas ele é de graça para quem faz o curso. Então, quer fazer o meu treinamento, quer ter toda essa estratégia completa que já funciona, lembre-se, Benjamin Graham provou uma metodologia depois de muitos anos. O Warren Buffett, ele sabia que o caminho mais fácil era aprender um método que já funcionava e fez cursos com o Benjamin Graham, tanto que ele indica o investidor inteligente, ele segue o investidor inteligente. Então você deve fazer o mesmo. Tem uma estratégia que funciona, o caminho mais fácil, né? É esse. Se você quiser tentar, tem o meu curso de Candlesticks de graça, análise técnica de graça, avançadíssimo, porque não adianta saber tudo de análise técnica. Então eu ensino para ajudar as pessoas. Vai ter gente que em 10 anos aí vai conseguir, por meio da minha ajuda, a criar sua própria metodologia. Mas serão pouquíssimos que sobrevivem, porque sempre foi assim e sempre será. É muito difícil provar uma metodologia. Tá? Então, se você está interessado nos meus cursos, meus treinamentos, entre em contato comigo. Vou ficar por aqui. Muito obrigado. Até mais.